Tá, continuando. Outra marca alemã conhecida, não tão divulgada quanto as outras, melhor, ela é conhecida em outra área de produção, que é de materiais elétricos, que é a Siemens. Tá, um outro país que se destaca nesse novo cenário geopolítico é a China. É, esse é um país em que seu crescimento econômico nas últimas décadas foi tão avassalador que assustou os demais países. Os produtos chineses invadiram os outros lugares do mundo. Tanto que vocês podem observar a quantidade de sites que vendem produtos chineses. Eu estou aqui mostrando, inclusive, algumas marcas de carros chineses. Chery, por exemplo, é um deles. De celular, que é o Xiaomi, um celular que está em evidência em franco crescimento no mercado. Então, são algumas das marcas chinesas que se destacam hoje no cenário do consumo mundial. Lenovo, que hoje é um pouco mais tradicional. A China, além de suas empresas cada vez mais ganhando espaço no mercado mundial, ela também tem grande destaque, sobretudo na sua, no seu crescimento de consumo, ou seja, a população chinesa concentra algumas das coisas mais bem vistas pelos grandes empresários. É um grande mercado consumidor, mais de 1,3 bilhão. Além disso, mão de obra abundante e barata, e além do mais, competente. Então, isso tudo concentra grande parte da produção industrial mundial na China. Os produtos chineses, só você chegar em algumas lojas aqui, inclusive da nossa região, que você vai ver na etiqueta Made in China, só evidenciando o quanto o produto chinês invadiu o nosso mercado. É evidentemente que isso não agrada a todos. Os Estados Unidos, com o presidente Donald Trump, está cada vez mais no que é chamado pela imprensa de guerra cambial, ou seja, cada vez mais taxando produtos chineses para tentar proteger os produtos americanos. O empreendedor americano não está conseguindo competir com os produtos chineses, ou seja, está criando muito mais mercado de trabalho na China, com os produtos evidentemente chineses sendo consumidos, mais será requisitado mão de obra no mercado, na produção industrial chinesa, e menos em outros países. Então, é uma das coisas que envolve a guerra cambial americana, de tentar proteger o mercado americano e, consequentemente, proteger a geração de emprego dentro do próprio Estados Unidos. Tá. A China, além disso, tem tensões territoriais. Alguns territórios que hoje pertencem à China reivindicam independência, ou seja, desejam sua separação, sua soberania frente à China, que é o caso do Nepal. Nepal que, desculpa, é o caso do Tibete. Tibete é uma região hoje que pertence à China, mas deseja sua independência e tem como principal nome em defesa dessa autonomia o Dalai Lama, que, é claro, não é bem visto lá na China. Além desse território, os chineses ninguém vai fazer frente à China por conta do seu poderio militar e influência econômica. É Taiwan, que também reivindica independência. Tá. Ou um país que é ligado economicamente à China e que vamos falar que agora já mudando para outro país, a gente tem que acelerar o processo, é a Rússia. A Rússia tem, evidentemente, grande destaque na política internacional, sobretudo por sua herança bélica da União Soviética, o país que tem mais ogivas nucleares no mundo. Não sei se tem mais que os Estados Unidos, mas, evidentemente, em função do conflito com o próprio Estados Unidos durante a Guerra Fria, fez com que ela produzisse milhares de ogivas nucleares.
A economia russa tem sua base sobretudo em serviços e na extração do gás natural. É claro que a produção de bebidas como a vodka também se destaca ah, na economia russa, mas o gás natural tem grande importância. Inclusive, quem gosta de futebol, o dono do Chelsea tem como base econômica a extração do gás natural. Deixa eu colocar aqui. Em um episódio em 1970, só para evidenciar a importância do gás natural. Isso aqui é o chamado Portal do Inferno. Foi quando um grupo de extratores de gás tentou, sem sucesso, extrair um bolsão de gás, cedeu a terra e eles tiveram que atear fogo para não ficar liberando o gás em seu estado natural, que é tóxico. Tá. A Rússia também tem problemas ligados à questão étnica territorial, sobretudo na Chechênia e na Geórgia, que é alvo de ações russas. E, recentemente, um território que os russos tomaram, sobretudo da Ucrânia, que é chamada Crimeia. Ninguém fez frente aos russos. Até hoje há conflitos entre separatistas russos que querem que a Crimeia faça parte da Rússia e, obviamente, ucranianos que desejam que a Crimeia pertença à Ucrânia. Tá. Encerrando esse conteúdo, eu vou evidenciar aqui o país mais poderoso do mundo que vocês bem sabem, que é os Estados Unidos. Esse país exerce poder sobretudo no que se refere ao seu poderio bélico. Na verdade, ele deixou mais que evidente que um país só se destaca economicamente, evidentemente que há o investimento, mas sobretudo quando há um investimento no campo militar. Esse país corresponde a 22% de toda a produção de bens e geração de serviços do mundo. Um exemplo é o serviço de streaming, Netflix, Google, YouTube. YouTube e Google, no caso, faz parte da mesma empresa. Mas a Amazon Prime, então, são empresas americanas. Um dos lugares mais famosos dos Estados Unidos, evidentemente, alguns já ouviram falar, que é o Vale do Silício. É o local onde concentra várias empresas de tecnologia, produtoras de softwares. Isso aqui só é um, um elemento característico do investimento americano em tecnologia, sobretudo em computação. O poderio bélico americano ele é tão evidente que ele tem bases militares em vários lugares do mundo. Na Coreia, no Japão, em Israel. Deixa eu ver se eu encontrar um mapa aqui. Cadê? Acho que isso aqui... Não. Enfim, o que eu quero que vocês estejam, digamos, atentos é que o poder americano ele é exercido, antes de tudo, pela sua influência militar. Esse mapa aqui não dá para ver claramente, mas bases militares americanas no mundo. Mas, evidentemente, vocês têm noção do quanto os americanos exercem poder militar, sobretudo na Europa, na América e em algumas regiões da Ásia. Então tem base militar na Coreia, no Japão, base militar em Cuba, inclusive em Cuba. Só para encerrar. Além desse poder bélico, os americanos, em função disso, têm uma política externa voltada para a sua, digamos, conveniência. Quando ocorreu a invasão, por exemplo, do Afeganistão, a justificativa foi ligada ao 11 de setembro de 2001, por conta dos ataques terroristas do World Trade Center. E
Os americanos invadiram o Afeganistão, alguns argumentaram que era para, na verdade, criar uma base militar naquela região para o controle geopolítico. É uma região, evidentemente, rica em um recurso natural que é o mais consumido nos Estados Unidos, pelo menos é o país que mais consome esse recurso, é o combustível fóssil. E o Iraque, que foi invadido no ano posterior ao do Afeganistão, com a justificativa de depor o ditador Saddam Hussein e ah, combater as armas de destruição em massa que Saddam Hussein guardava. Só que depois o próprio governo americano confirmou que não existia arma de destruição em massa nenhum. Ou seja, só foi um blefe para justificar a invasão. Coincidência nenhuma, o Iraque é uma das grandes reservas de petróleo do mundo. O poder de influência americano ele é dado não só em termos diretos, mas também indiretamente. Ele apoia governantes que sejam a favor da ideologia deles. A exemplo de Guaidó na Venezuela, é o caso de Bolsonaro aqui no Brasil, é o caso de. Eu não vou lembrar o nome do outro presidente agora, não. Mas. ah, sim. De separatistas ucranianos que defendem que a Crimeia sejam dos ucranianos. Na verdade, é uma espécie quase de que continuação de maneira velada da Guerra Fria. Sendo assim, eu encerro por hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto e até mais.